A Federação Internacional designou, através de documentos e de contatos, que a CNDD fosse o representante para as Olimpíadas. Não, na verdade, mais ou menos isso? O que acontece? É ou não? A entidade, porque ela responsável. Ela é responsável. E agora, automaticamente, no COB, né? Ela, sendo a entidade máxima do Brasil, que ainda não é, segundo você... segundo eu não, segundo o site da WSF, da Internacional. Isso que você disse, não foi? Sim, eu estou falando. Não estou eu falando, eu estou esclarecendo isso para o nosso público. Você está entendendo? Não, eu estou falando, é real, estou falando, mas não, uma informação que ainda tá no não site. é, e que as federações dos estados terão que se filiar a quem for a Confederação Master do Brasil. Sim, mas o que acontece? Certo? Que hoje, para as Olimpíadas, está designada a CNDD. Não, é porque qual que é o problema, assim? Qual que é o... Entendeu agora? Entendi. Mas você entende que a gente não quer, mas é bom a gente refletir aqui. Mas você vê que nessa reflexão não tem, fala assim, vamos acabar com a CNDD? Não existe isso. Não existe. Sabe por quê? Você vê que não é esse o que nós estamos fazendo. O William Miyashiro, que é o ex-presidente, eu conversei muito com Ele. Miyashiro. Ainda é ele, ainda? Não, ele está na arbitragem, ele é diretor de arbitragem. Mas ele era presidente quando você se filiou? Quando eu me filiei. Agora quem é? Agora é o Patrick Tebaldi. Aí qual que é o ponto, assim, disso? Eu conversei muito com o William, e eu sempre falei para ele, William, a gente é ético, mano. A gente, assim, ó, vocês têm uma entidade de 13 anos, agora tá 16 anos, tá chegando a 16 anos. Jamais eu ia querer tomar a entidade de você, porque, pensa comigo, você construiu, por quê? O William é uma referência no Brasil como dança de salão, dança latin, ele é referência. Se a gente pensar no B-Boy, o William e a Carla são as referências na dança de salão aqui. Então, é muito respeitado lá fora e pela essa entidade. Então, quando eu penso nisso, eu inverto. E se fosse eu, alguém tomando também algo que a gente construiu, independente de como construiu. Porque também não foi uma construção também... não, porque também foi o mesmo conflito que a gente está tendo. Tinha uma outra entidade que chamava CBDense antes, entendeu? Que era uma confederação também, que aí entrou nesse conflito e aí se formou esse conselho. Porque não podia, porque já tinha o nome confederação. Né? E aí qual que é o ponto? Vira um conselho. Se você pegar na estrutura, não tem entidade, tem escolas, mas não tem, são pessoas que fundaram. E para você ser uma confederação, você precisa ser federações fundando você. Entende o conflito na lei? A gente quer que não tenha o garoto, ou a garota, ou o senhor, assim, seja quem for, que não esteja dentro daquele maldito presídio. Tem 900 mil. Vai dançar break pra gente é da hora, vai cantar rap. A situação de rua... Vai fazer grafite. 50 mil pessoas nas ruas de São Paulo. Entendeu? E o hip hop foi essa oportunidade. E a gente só tá fazendo isso, fala assim, não é discurso. Isso é possível. Tá voltando com tudo a ser de novo. E aí, o que a gente está atrapalhando? Deixar todo mundo... Porque, como o Igor falou, o Estado ele é indutor. O Estado coloca a grana. E aí cria economias, várias economias. Aí, se tiver tudo bonitinho, eu vou poder viver do meu bagulho, porque tá acontecendo... Eu não quero discutir esses bagulhos chato de política, não quero nada. Eu só quero fazer o CD, quero fazer a música, mas tem um mercado que você pode fazer. Agora, se não tiver nada, a gente vai estar em outro lugar. É isso. Vocês acham que nem... hoje nós temos uma federação que está nos... Federação ou conselho, não sei ainda. Federação já. E ela está representando ou tentando colocar os nossos atletas para disputar as Olimpíadas. Vocês acham que essa instituição, hoje, ela tem representatividade para isso, montada pelo gosto das pessoas ou por uma imposição? Hoje ela não tem união. Eu acho ela não tem uma união não geral para que isso... Você acha que isso que seria o atrapalhar de querer chegar num consenso de... Porque uma coisa é ter uma entidade eleita e representada pelas federações. Outra coisa é, olha, eu sou o dono do break e todo mundo tem que seguir o meu caminho. É isso aí que tá pegando. Na verdade, assim, ó, eu participei de todas as entidades praticamente, né? Então eu sei do processo de todos e como cada um. Eu saí de cada uma na hora que eu achei que estava errado. Que eu achei, não é isso ainda. Não é isso.
o começo nem era para ser presidente de nada. Eu tô virando presidente de coisa por uma questão, porque não tem, assim, ó, não existe uma discussão maior. Então, quando as pessoas que discutem falam, vamos. Só que a gente é muito plural, né? A gente não fala eu. A gente sempre tá na discussão no comitê, nós. Então, quando a gente tá falando de grupo, nós estamos falando daquele grupo ali, que outras pessoas podem vir. Como entidade, vai abrir para uma discussão com a galera que não... Só que eu ainda acho que, assim, dentro dessa coisa de falar que a gente é culpado, eu acredito que seja uma forma de você já tentar espalhar para todo mundo que teve um problema, porque a gente está falando, porque a gente está fazendo outras coisas e tal, e isso atrapalhou o processo olímpico. Não atrapalhou em nada, porque você foi em todas as viagens, o seu salário caiu, todo mundo viajou, tinha dia para treinar, nada. Não é um negócio assim, ó. Por isso que a gente não discutiu muita coisa antes, que todo mundo fala, por que você não coloca tudo na coisa? Porque a gente pensava assim, ó, se a gente fala isso antes de acabar a Olimpíada, antes de não se classificar, e isso é uma pizza que eu ganhei. Se a gente falar antes de a gente não... E antes da gente... Eu falei assim, ó, se eu falar tudo que tá acontecendo e não se classificar ou brecar esse processo, a culpa vai ser nossa. Tem que deixar o bicho pegar, tem que deixar realmente acontecer, porque existia um monte da galera da cena que tava chancelando isso também, entendeu? Hoje que tá todo mundo revoltado, entendeu? Então, assim, tinha uma galera chancelando isso, eu falei, beleza, cada um tem o direito de ir pra onde quiser, entendeu? Só que a minha convicção é essa. E hoje tá todo mundo na mesma... Mas você não acha que a CNDD, quando surgiu esse lance do break, ele por já fazer parte de outras danças e tudo, ele não estava jamais organizado do que vocês que estavam começando a montar a federação? Eles só tinham uma entidade, eles faziam uma competição. Sim, mas já estava ligada, registrada em alguma coisa. É porque, como o presidente naquela fazia a dança de salão, a entidade da Internacional, ela é de dança de salão. Ela não é de break. Sim, não é dança, vai. Então, e aproveitaram o gancho. Aí, quando listaram as modalidades, a que passou foi o break. E não a latim. O rockinho. Ele precisava de um... E aí, então, caiu na mão. Aí falou, vamos ver em qual lá. E aí era ela, naquele momento. E aí, naquele momento... O documento dela estava ali lá no primeiro. É isso que eu estou falando. Certo. É isso que eu estou falando. Naquele momento, e vocês vieram em seguida com o conhecimento e com o que vocês estavam fazendo. Sim. E a mesma coisa eu estou falando deles, que são entidades que tem em Diadema, tem no ABC, tem vários lá que você conhece mais do que eu. Que isso tudo é uma integração. Faltou a integração. É o breaker? Quem é o breaker? É porque... Quem não é? Faltou essa integração, Armando, que seria onde apareceu, onde estava a São Bento, vai? Mas em geral, o Rony, todo esse pessoal, vocês, e todo esse pessoal que não foi integrado a nada, né? Mas existia naquela época ali um cenário, assim, quando entrou ali, que posicionou em 2016, 2017, 17 e 2018, o que aconteceu? Se eu falar pra você que isso nacionalmente, vamos pensar, se a gente pensar em 40 mil praticantes, nacionalmente existia apenas 10 pessoas falando sobre break olímpico, porque a maioria era contra. Todo mundo fala, o break vai se perder, em partes, isso é e não sei o que lá. Então, assim, tinha pouco. Aconteceu. Então, quer dizer, o break realmente só foi discutir quando apareceu essa entidade. Por causa da grana que veio. Não, e aí quando realmente... Não, ainda não tinha dinheiro. Mas quando apareceu... Mas agora... Mas quando apareceu essa entidade, ficou... Não, mas como assim e tal? Só que ao mesmo tempo, vamos supor, de 32 pessoas que foram na reunião, sobrou 10 discutindo. E assim, e aí... cada um discutindo o seu, entendeu? E aí, a mesma coisa, eu também estava nesse processo, também não vou fazer demagogia, tava, por quê? Porque naquele momento eu não tinha, e outra, porque naquele momento eu falava assim, ó, eu não quero saber de Olimpíada, eu quero só executar o treinamento pro pessoal, sabe? Eu queria assim, ó, o Roger Kay pra Olimpíada, eu quero treinar ele, só quero isso. Se vai se vai o outro, isso não me interessa, eu quero só treinar, era só isso. A gente acabou tendo que mexer com política pública, teve que aprender, tive que virar presidente. Mas por quê? Porque começou a ficar muito solto. E a gente falou, a gente tem que trazer outras pessoas. Só existe outros estados com a gente, porque a gente falou, peraí, não existe só São Paulo, existe outras pessoas também que estão querendo discutir, então vamos conversar. Questionamento total. O Igor saiu, o Igor deixou os barcos. Por quê? Porque não estava correto. E aí,
criaram uma situação nós também de falar que eu estava saindo da federação, mas por que a gente está saindo da federação? Porque nós estamos numa articulação maior. A gente está fundando a confederação de break. Então, também, por 3 vezes, ó, federação, a primeira confederação que a gente respeitou, uma que queria ser uma entidade, saiu e a gente fundou outra. As 3 foi unânime. Por quê? Porque nós estamos discutindo isso aqui. Sério, eu estou falando a informação para você. E se quiser também, a gente manda os e-mails, manda todas as documentação, porque isso é público. Não é uma coisa minha, não é uma coisa do Pirá, é público. Claro. E aí, qual que é o ponto? Até as atas são públicas. E aí, qual que é o ponto? E aí, a gente entra nesse ponto também. Você está dentro de uma da Assembleia, você não pode falar com a entidade. Você é filiado. Eu não posso falar o que eu penso. Eu tenho que seguir o ritmo. A gente não pode trazer outras pautas. Todo mundo se sente lá, assim, ó. Assim, várias assembleias que eu participei, eu sou taxado como o cara que cria problema. Por quê? Porque estão fazendo as coisas erradas. Pô, tem uma lei que para você virar confederação, para você virar uma confederação, precisa ter 3 federações fundando você. Não 3 federações se filiando a você. Se filiando a você, ela vira uma associação. A gente falou com 1000 advogados. A gente falou com pessoas. Então a gente estava muito tranquilo nisso. O que a gente fez? Fizemos a primeira federação, um monte de gente começou a procurar. A gente, ó, sabe o que eu fazia? Enquanto o pessoal não estava organizando, eu chegava com o estatuto e falava, tá aqui, ó, estatuto pronto para você do Rio Grande do Sul, pode fazer lá. Aí os outros falavam assim, não, mas eu tenho que estar com você. Não. Você faz, a informação é sua. Faz sua diretoria independente. E aí, se você quiser depois articular com a gente, articular com outro, beleza. A gente deixou todos. A gente nunca forçou ninguém a estar com a gente como grupo político do break, entendeu? E aí, qual que foi o ponto? Mato Grosso foi, Belém foi, Rio Grande do Sul foi, Goiânia foi, e foi todo mundo se fundando. Brasília, isso aqui lá, não. Aí, o que a gente falou? Cara, tá muito solto, tem federações de Instagram, federação de WhatsApp. Não, precisa organizar. As federações, a gente faz um comitê de discussão, ampliando. Fazemos um comitê de discussão das federações que tiver fundada. Quer entrar no comitê? Não que precisa mandar a documentação, manda o CNPJ. Se você tá fundado, beleza. A gente não quer discutir, a gente não é fiscal. A gente só falou assim, só não vamos deixar entrar quem não é uma entidade aqui, porque senão a gente quebra toda a estrutura nossa como organização. Ou seja, não tem CNPJ. Não é uma entidade, então não tá lá. Só que é aberto para os filiados. Mas hoje você já tem quantas federações no Brasil? Hoje fundadas, assim, certo? São 8 ou 9 fundadas. Cidade de São Paulo, ela tem o mês de hip hop. Quem brigou, existia lá em 2005 a lei, ninguém fez, né? Quem brigou foi nós, aí existe lá. E aí, quando começou, tinha 50 mil. Hoje gastaram 3 milhões e 800. A gente tá brigando para ter 5 milhões no mês de hip hop, mas para todo mundo participar, não para 2 pessoas. E hip hop é break, grafite, DJ e MC. E os outros elementos. Não é só o MC. O MC não dá conta do que é hip hop. E aí, a gente, 3 milhões de reais. As casas de hip hop que não existiam em São Paulo, a gente também brigou. Tem 3 casas de hip hop em São Paulo. O território hip hop, que é formação para geração de trabalho, né? A gente brigou, também tem em São Paulo. Só que essas políticas na cidade de São Paulo estão sucateadas. Porque certos grupos têm outra forma de pensar o hip hop. E nós não. Nós entendemos que o Estado tem que colocar o dinheiro para gerar essa tal de economia que tudo a gente fala muito na música, no microfone, etc. Mas o Estado tem que gerar tudo isso para dar possibilidade para a gente não ter 900 mil pessoas na cadeia, para a gente não ter 50 mil pessoas na situação de ruas, para a gente não ter adolescente em conflito com a lei, para a gente não ter drogadição, porque senão a gente fica no discurso moralista. A gente sempre vai olhar para um adolescente, para uma menina, ou porque você... Não, mas essa geração, não é essa geração, nós somos o povo. A geração tem 0 ano a 180 anos. E a sua história que você tem no hip hop, né? Tipo assim, você volta agora, etc., mas você tem uma história importante quando na metropolitana, que essa eu bebi nessa fonte aí, política, etc. E a gente foi entender isso, a gente foi estudar. Só que aí a gente entendeu que é pesado. Mas suave, só para começar, eu sou o rapper pirata, eu sou do Ford Hip Hop, também sou da federação, sou formado em jornalismo, faço direito, faço um monte de coisa, mas isso não importa. O que importa é a valorização do hip hop, é a valorização da periferia de verdade.